Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta com mais um vídeo para este canal. É muito bom estar aqui trazendo um conteúdo bíblico sobre a fé e hoje vamos falar sobre a sabedoria. O que as escrituras falam sobre a sabedoria? Como adquirir a sabedoria? Vai ser os dois tópicos principais deste vídeo. E eu peço que você fique até o final para estar podendo entender toda a mensagem, o conteúdo. E se gostar, eu te convido a se inscrever e a fazer parte deste canal, onde falamos da palavra de Deus, meditamos, falamos também sobre teologia, assuntos que promovam sabedoria para a nossa construção na fé e como pessoas nessa geração. Então, fica aí o meu convite, tá? Então, pessoal, para começarmos, vamos falar sobre o que as Escrituras dizem sobre a sabedoria. Provérbios, capítulo 1, versículo 7 diz assim: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Em algumas versões, como a Nova Almeida Atualizada, diz: o temor do Senhor é o princípio do saber. Nós vemos aqui claramente que a verdadeira sabedoria começa em temer a Deus. E temer a Deus é rejeitar o mal e fazer o que é o certo, o bem. A pessoa que teme ao Senhor, basicamente, ela entende que Deus julgará todas as atitudes dos homens e, portanto, ele precisa reconhecer Deus em suas atitudes e na sua fala. Ele evita ter atitudes que sabe que vai prejudicar o seu próximo e também procura não agir de forma que ele sabe que vai ofender a outra pessoa. Antes, ele procura fazer o bem, o certo, mesmo que pessoas não estejam vendo, porque ele reconhece que há um Deus que tudo vê. Então, isso aqui é uma síntese do que é temer a Deus. Então, vemos claramente que a verdadeira sabedoria, a base dela, o começo dela está em temer a Deus. As Escrituras também dizem o seguinte, em Provérbios 2:6, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Então, vemos claramente que é Deus que concede a sabedoria. É algo que Deus valoriza, porque Ele é aquele que dá ao homem a sabedoria. Portanto, se ele valoriza a sabedoria, nós também devemos valorizá-la. E não para por aqui, as escrituras ainda dizem mais sobre a sabedoria. Em Provérbios 2, também no versículo 12. A sabedoria o livrará do caminho mau e do homem que diz coisas perversas. Então as escrituras falam que a sabedoria nos livra do caminho mau. Isso tanto quer dizer que ela nos livra de fazermos o que é errado, o que é mal diante de Deus e contra os homens, e como também ela nos livra de irmos para ciladas, para o caminho que homens planejam fazer o nosso mal, cumprir algo que vá nos prejudicar. Então, basicamente, a sabedoria, segundo as escrituras, ela te livra do mal. Até aqui, nós vemos que a sabedoria produz coisas muito boas e excelentes em nossa vida. Mas tem mais. Provérbios 4:6 diz assim: não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela o protegerá. Então, vemos aqui que a sabedoria serve para nós como uma proteção, como um guarda-costa pessoal, que ela nos protege, nos guarda daquilo que é mal. Então, até aqui percebemos que, conforme as Escrituras, a sabedoria ela começa no temor ao Senhor, ela também
é aquilo que vem de Deus, é algo que Deus oferece aos homens. Ela também é aquilo que nos livra do caminho mal, nos livra de fazermos o mal, e ela também é o que nos protege. Quando você adquire sabedoria, você recebe livramento do mal e de fazer o mal, e como também recebe proteção por causa de ter a sabedoria que vem de Deus, que é dada por Deus. Até aqui são benefícios, coisas que quem adquire a sabedoria acaba sendo beneficiado. E é o desejo de Deus que você consiga adquirir sabedoria. Tanto que as Escrituras dão uma ênfase muito grande sobre o nosso dever de adquirir a sabedoria. Por isso, nós vamos falar sobre como podemos adquirir a sabedoria. O primeiro passo para adquirir a sabedoria, conforme a orientação bíblica, a orientação de Deus, está em Provérbios 2, no versículo 2, que diz assim: se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procura tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, aqui em Provérbios, nós vemos que o começo para termos sabedoria ou adquirirmos ela é ter uma inclinação no nosso coração. É nós colocarmos em nossa mente o objetivo de adquirir a sabedoria. Então tudo começa com a disposição íntima de buscar a sabedoria. E eu acho muito interessante como Salomão diz que devemos buscar como se busca prata, ou seja, equivalente a buscar o dinheiro em nossa época. É algo valiosíssimo que devemos buscar. Se você prepara o teu coração para buscar sabedoria, você se dispôs a buscar sabedoria, o segundo passo, conforme as Escrituras, o que você temos que fazer é orarmos a Deus, pedirmos a Deus sabedoria. Tiago, ele fala o seguinte, na sua carta, capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Então, Tiago, ele está relembrando que Provérbio diz que a sabedoria vem de Deus. Lembra que Provérbio diz, é o Senhor que dá a sabedoria. Então, Tiago novamente fala que Deus dá a sabedoria. E agora ele fala com alguns detalhes que são motivadores. Primeiro, que Deus, ele dá a todos, sem parcialidade. É para qualquer um. A sabedoria de Deus é para todos que pedem e que buscam. Olha como o nosso Deus é bom. Ele é generoso, ou seja, ele tem a mão aberta, usando aqui uma figura, para conceder sabedoria para você. Se você se sente uma pessoa que não tem sabedoria e que precisa dela, peça a Deus e creia, ele vai te conceder. Não duvide, acredite nesse Deus que é generoso ao ponto de conceder a qualquer um que pede com fé e com o desejo de ter sabedoria. Porque você viu que o temor do Senhor, ela produz sabedoria. Então Deus quer que você tenha sabedoria da parte dele. E olha como é maravilhoso sabermos que o nosso Deus, ele é um Deus que opera para todos a sabedoria, que pedem, que buscam, que se achegam a ele desejosos por serem sábios. Mesmo você que se sente incapaz disso, essa mensagem é para você também. Ore. Se há alguma passagem que você leu, por exemplo, e não entendeu, e você pensa, eu não tenho sabedoria para entender a palavra de Deus, não desista. Ore pedindo a Deus sabedoria para entender essa passagem. Peça, Senhor, me faz entender, me faz compreender essa passagem. João descreve na sua primeira carta que o Senhor, ele derramou sobre nós, o seu povo, uma unção. Essa unção vem do Espírito Santo. E sabe qual é o propósito dela, segundo João?
nos ensinar. Então essa unção serve para nos ensinar. Temos o melhor professor, o Espírito de Deus. Então ore pedindo sabedoria e Deus vai te conceder. Então, principal, se você inclina o teu coração, se você está orando, você está preparando o caminho para o alvo, as Escrituras Sagradas. Esse é o meio principal de adquirir sabedoria em Deus. As Escrituras Sagradas revelam quem é Deus. Através dela, conhecemos Ele, a sua personalidade, os seus atributos, aquilo que é bom diante dele, aquilo que é agradável a Ele. Conhecemos o que Ele espera de nós e o que Ele é para nós. Então, as Escrituras é o meio principal de adquirir sabedoria. É claro que tanto tem inclinação e a oração devem andar juntos, porque são a preparação para você chegar aqui. Mas se você tiver tudo isso e deixar de lado a palavra, então você não vai conseguir viver a verdadeira sabedoria, porque as escrituras são a luz, ela ilumina o homem. Então as escrituras devem ser algo que eu e você observamos frequentemente. Vivemos um tempo onde pessoas elas focam demais em uma coisa e deixam de lado outra coisa. Então há pessoas que oram muito, mas não leem a palavra, deixam de lado a palavra. Então, nós não podemos simplesmente deixar de lado as escrituras. Mesmo se você já leu a Bíblia toda alguma vez na tua vida, ou até mesmo mais do que isso, as escrituras jamais vão deixar de ser o fundamento para conhecermos o Senhor. Então, a sabedoria é adquirida pelas escrituras sagradas, tá? Então, crie o hábito de ler as escrituras diariamente, diariamente. Ela é fundamental para a nossa caminhada cristã. Uma vez eu me perguntei por que a nossa fé está baseada em um livro, em algo escrito, né? Você já se perguntou o porquê? Nós temos que estudar as escrituras. Então veja que até mesmo a forma pelo qual conhecemos Deus é através do estudo das escrituras, é adquirindo sabedoria que ela nos proporciona. Então conhecemos Deus e nela nós conseguimos avançar. Veja que o próprio Deus fez questão de a forma como ele se revela e se comunica conosco, primariamente, principalmente, é pela sua palavra. Se assim ele fez, e se queremos servir a Deus nessa geração de forma reta, justa e agradável, nunca podemos deixar de lado as Escrituras. Pelo contrário, devemos abraçar ela, devemos nos alimentar dela diariamente, ouvirmos as Escrituras e não só ouvir, colocarmos em prática a palavra de Deus no nosso cotidiano. E agora, por fim, eu quero sugerir para você uma dica, né? Aqui, nós, o povo de Deus, da nossa geração, temos privilégios de adquirirmos livros. Aqui alguns livros que eu li no ano 2023, são poucos aqui o que eu tenho em mãos, que eu tenho aqui para exemplo. Eu li muito mais do que esse que eu vou estar mostrando para vocês, né? Aqui são apenas 4, eu li mais do que isso. Mas eu separei esses para que você tenha uma motivação. Porque esses livros de autores cristãos, de homens de Deus, mulheres de Deus, como esse, Hebreus, A Superioridade de Cristo, do Hernandes Dias Lopes, eles vão produzir em você um conhecimento, uma sabedoria. Por quê? Aqui são décadas de estudo, muitas vezes, que esta pessoa, o autor, se dedicou a escrever esse livro. Então, você, em uma leitura de uma semana, um mês, você vai estar adquirindo uma sabedoria, um conhecimento que vai te ajudar muito. Às vezes até a explicação de uma passagem que você não entendeu. Esse livro também. Então eu recomendo a leitura de livros. Tanto ajuda a você adquirir sabedoria, como também aperfeiçoa a tua comunicação, a tua compreensão, ajuda você a conversar, a você se expressar melhor.
Então, a leitura, no geral, traz benefícios muito grandes para nós. Então, recomendo você estar lendo, inclusive esse livro aqui, né, A Pirâmide da Sabedoria. Pode parecer um pouco estranho o nome, né, para nós, mas é baseada na pirâmide alimentar, aquilo que nós nos alimentamos com mais afinco, aquilo que nós mais nos deleitamos. Ele ensina que as escrituras devem ser a principal base daquilo que nós adquirimos sabedoria, conhecimento. Aí ele fala sobre ir para a igreja ouvir a pregação da palavra, estar com pessoas da fé, como também ir para a natureza, porque revelam a glória de Deus, manifestam a obra do Senhor, como também livros e assim vai. Então é uma pirâmide que aconselha o que deve ser prioridade para adquirir sabedoria. Por último, ele coloca as redes sociais, né? Porque vivemos num tempo tecnológico onde as pessoas vão primeiramente para o celular e deixam de lado aquilo que deve ser a base da fonte aonde eles bebem, da onde eles adquirem sabedoria. Então, as escrituras é a base principal. Então, recomendo também você a comprar livros, se puder. Eu sei que às vezes para algumas pessoas é um pouco difícil porque tem responsabilidades em casa, tem coisas que aparecem para serem compradas e pagas, mas junte o que você puder, R$ 10, R$ 5, vai juntando nos meses e vai na livraria ou na internet mesmo e compra alguns livros. Você consegue adquirir livros bons entre R$ 30, R$ 40, R$ 50, e dependendo do conteúdo, do tamanho, vai aumentando um pouco, mas se você administrar um pouquinho, ajustar um pouquinho ali e acolá, você consegue separar um valor e comprar livros que vão beneficiar demais a tua vida. Então, isso aqui é um conselho. Você não precisa fazer exatamente assim se não tiver condições. Mas eu digo por experiência, a partir do momento que eu decidi me dedicar aos estudos, tanto das escrituras como também e a fontes de autores que escreveram livros, inclusive Deus uma vez falou para mim que eu deveria me dedicar a isso, né? Além das escrituras, eu deveria procurar autores confiáveis, pessoas que falam da nossa fé, porque ali eu adquiriria, eu receberia, né, conhecimento, sabedoria através dessas pessoas. Nós somos dependentes umas das outras, precisamos sim aprender uns com os outros e não é errado. Na verdade, nós como igreja devemos sempre assumir uma postura humilde de entender que estamos sempre aprendendo e graças a Deus há muitos homens e mulheres de Deus que têm compartilhado o conhecimento e a sabedoria que têm recebido de Deus. Então, recomendo para você, fica aí a dica, tá? Então, pessoal, foi muito bom estar com vocês em mais um vídeo e até o próximo, tá?